Você já percebeu que emagrecer não é o problema. O problema é conseguir manter o emagrecimento ou conseguir continuar emagrecendo. Porque começar a dieta é fácil, difícil é sustentar quando o desânimo chega, quando a ansiedade bate, quando você se sente cansada de recomeçar. Aí a gente começa na segunda e na quarta já nem lembra mais, né? Talvez o problema nunca tenha sido falta de informação. Na verdade, a gente meio que sabe o que deve fazer. Talvez o problema seja uma única coisa: identidade. Eu sou Carla Nascimento, nutricionista, personal trainer, e foi exatamente isso que eu comecei a entender lendo esse livro aqui, Hábitos Atômicos. E eu decidi criar esse quadro aqui no canal porque eu percebi que alguns livros que me ajudam em outras áreas da vida também servem para emagrecimento, disciplina, autoestima, transformação. Então, nesse primeiro vídeo do quadro Leitura Fora da Caixa, nós vamos conversar sobre a introdução e os 3 fundamentos que o autor apresenta logo no início, antes de se aprofundar no conteúdo. O autor James Clear conta na introdução uma história muito forte da vida dele, que foi o que deu base para ele escrever esse livro. Então, na adolescência, ele sofreu um grave acidente jogando beisebol. Um bastão acertou o rosto dele de forma extremamente séria. Ele ficou internado, perdeu capacidades físicas temporariamente e teve que reaprender pequenas coisas do dia a dia. E o mais interessante, a recuperação dele não aconteceu através de uma grande mudança radical. Ela aconteceu através de pequenas melhorias diárias, pequenos hábitos, pequenas ações repetidas, pequenos ajustes consistentes. Por isso o livro se chama Hábitos Atômicos, que vem de átomo, pequena partícula que forma um todo. E isso conversa diretamente com o emagrecimento, principalmente quando ele diz o seguinte: todos lidamos com contratempos, mas em longo prazo a qualidade de nossas vidas depende da qualidade de nossos hábitos. Com o mesmo hábito você terá os mesmos resultados, mas com melhores hábitos tudo é possível. Porque a maioria das pessoas quer transformar o corpo inteiro em 30 dias. Mas não consegue nem beber a quantidade correta de água por uma semana. Quer perder 20 quilos, 30 quilos, mas ainda não construiu hábitos básicos. E isso não é um julgamento, eu não estou aqui para te julgar. É porque a gente foi ensinado a focar em metas gigantescas e não em pequenas ações sustentáveis. O autor diz que para escrever um grande livro, você deve primeiro se tornar o livro. Ou seja, para emagrecer, você precisa se tornar a pessoa que consegue emagrecer. Um exemplo prático e real disso é pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. E no futuro bem próximo, os usuários das canetinhas emagrecedoras, que acredito que vocês conhecem bem, já ouviram falar. Eu conheço várias pessoas que voltaram a engordar após a bariátrica. Recentemente, eu encontrei uma pessoa que mora aqui próximo à minha casa, eu conheço ela só de vista, e que há uns 2 anos atrás, ela se submeteu a uma cirurgia bariátrica. Ela emagreceu bastante, eu sempre encontrava com essa pessoa na academia, e aí eu sempre a via bem empolgada e tal, ela emagreceu bastante. E agora, mais ou menos 2 anos depois, eu reencontrei essa pessoa, e ela está exatamente igual como estava antes da bariátrica. Em relação às canetinhas, essa semana, uma funcionária de uma das empresas que eu presto serviço com ginástica laboral me contou que engordou 8 quilos. Por quê? Ela parou de consumir a canetinha por causa de um efeito colateral de prisão de ventre. E veja mesmo, 1 mês que ela parou de usar a caneta já reganhou 8 quilos. Então aqui, o autor ele fala que os hábitos atômicos são pequenas mudanças que parecem insignificantes no dia a dia, mas que geram resultados gigantescos ao longo do tempo, ou seja, pequenas escolhas engordam, mas pequenas escolhas também emagrecem.
O ganho de peso raramente acontece da noite para o dia, assim como o emagrecimento também não acontece da noite para o dia. O desenvolvimento de diabetes não acontece da noite para o dia, a remissão e o controle da doença também não acontece da noite para o dia. É um refrigerante aqui, é um bolinho ali, um docinho após o almoço, o sedentarismo, hoje eu não vou para academia, amanhã também não, o sono desregulado, a ansiedade descontrolada, a ansiedade descontada na comida. Tudo isso parece pequeno até virar um estilo de vida. No caso da bariátrica e das canetas, é exatamente isso que acontece. A falha não é o método, é a falta de identidade. A pessoa não emagreceu, ela foi emagrecida. O corpo refletiu o resultado de um procedimento, mas a mente não acompanha a identidade. Ainda é uma pessoa obesa com hábitos que levam ao excesso de peso. Muitas vezes nos convencemos de que um grande sucesso requer uma grande ação. Talvez seu emagrecimento não precise começar com uma dieta perfeita, treinos extremos de domingo a domingo, ou uma motivação infinita. Gente, a gente não está com vontade todo dia, não. Talvez precise começar com beber mais água, com dormir melhor, com caminhar 10 ou 15 minutos, com reduzir o consumo de ultraprocessados, aprender a dizer não para excessos diários. Pequenas vitórias constroem identidade. Seu peso é uma mensuração tardia dos seus hábitos alimentares. Hoje, meu marido foi me buscar. E aí, na volta para casa, ele parou para comprar canjica para a mãe dele. E ele me perguntou se eu queria também. E eu rapidamente respondi que não. Quando eu cheguei em casa, eu assei a minha carne e comi. Pronto, tranquilo. Eu disse não para uma exceção que poderia ser hoje, mas eu escolhi deixar para outro dia. Essa questão da identidade talvez tenha sido uma das coisas, assim, uma das partes que mais mexeram comigo, porque o autor ele fala que mudanças duradouras não acontecem quando você foca apenas no resultado. Elas acontecem quando você muda quem acredita ser. E a gente faz muito isso, de só focar no resultado final. A gente não presta atenção no que está entre o que eu estou agora e o que eu quero chegar. Percebe a diferença entre eu quero emagrecer e eu sou uma pessoa que se cuida? Eu sou uma pessoa que treina? Eu sou uma pessoa que faz boas escolhas alimentares? A primeira frase, ela fala de objetivo. A segunda fala de identidade. E é isso que muda tudo. Você precisa se tornar quem você quer ser. Parece loucura, né? O autor, ele conta aqui no livro, eu acho que um pouquinho mais na frente, talvez eu esteja me antecipando, mas ele fala justamente assim, se você está conseguindo, tentando parar de fumar, aí vem uma pessoa que te oferece um cigarro. E aí, o mais comum é você dizer, não, eu não quero, eu estou tentando parar. Ou seja, é uma pessoa que ainda é fumante, ela está na identidade do fumante. Outra situação seria a pessoa dizer, não, eu não fumo. Então, ela já assumiu a identidade de um não fumante. A mesma coisa acontece com a gente no processo de emagrecimento. Vê alguém que te oferece um pedaço de bolo, assim, cheio de cobertura, chocolate, e aí você diz, não, não quero, eu estou tentando emagrecer. O que é que vai acontecer automaticamente? As pessoas vão dizer, não, menina, come isso aí, só hoje vai matar, não. Agora, se tu disser, não, eu não como açúcar. Pronto, acabou-se. A pessoa dali, ela já não vai mais insistir. E se ela insistir, tu diz, eu sou diabético, não posso não. Às vezes a gente tem que, inventar umas coisas para poder as pessoas respeitarem o nosso processo. Mas vamos seguir aqui com a nossa reflexão desse livro, porque é um livro muito perfeito, gente. Maravilhoso demais esse livro. Ou seja, as pessoas, a gente, em geral, a maioria, tenta emagrecer carregando uma identidade antiga. Eu sou preguiçosa, eu nunca consigo, eu não termino o que eu começo, eu sempre engordo de novo, eu não tenho disciplina, eu não resisto a tal comida. E quando a identidade não muda, o comportamento sempre volta. O livro traz um trecho magnífico que diz o seguinte: pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas compartilham os mesmos objetivos. O que diferencia não é a meta sempre esteve lá.
O que faz a diferença é o processo, é implantar um sistema de pequenas melhorias contínuas. Eu entendi isso olhando para a minha própria história, porque mesmo eu sendo nutricionista e também vivi esse efeito sanfona, né? Também me senti inadequada, também tive vergonha de falar sobre emagrecimento, depois de ter emagrecido e engordado tudo de novo. Na verdade, a minha história, ela é uma sanfona desde sempre. Mas hoje eu percebo que o processo não é sobre perfeição, é sobre construção de identidade. E é isso que o livro traz para a gente. E é por isso que eu estou tão apaixonada por esse livro, porque é uma coisa tão óbvia, mas que não está tão claro para a gente. Então a gente sempre fica tentando olhar para o final, para o final, para o final. Porém, essa parte que eu disse aqui para vocês faz muito sentido, porque tanto quem consegue chegar lá e se manter, como quem nem consegue chegar lá, passaram pelo dia 1. A diferença é que a pessoa que conseguiu, ela não passou do dia 1 para o dia 90, não. Por exemplo, no caso do processo de 3 meses. Ela passou do dia 1 para o dia 2, para o dia 3, até 90. Foi um dia após o outro, um dia após o outro, 1% cada dia. Quem não consegue chegar lá no 90 com sucesso, fez o primeiro dia, talvez o segundo e talvez o terceiro nem tivesse mais valendo nada. A gente acha que precisa mudar o resultado, mas o que realmente precisa ser mudado é o sistema que produz o resultado, é o processo. Em resumo, é aquela velha história. Você não pode ter resultado diferente agindo da mesma maneira. Já está meio clichê isso, não é? Mas a gente quer acreditar que é possível ter resultado diferente agindo da mesma maneira. Aí, no final da introdução, ele traz uma pérola. É muito maravilhoso esse livro, gente. Assim como os átomos são o bloco da construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos da construção dos resultados notáveis. Recapitulando, as pessoas começam o processo de mudança de hábito, concentrando-se no que querem alcançar, o que nos leva aos hábitos baseados em resultado. Lembra a gente focando no resultado? A alternativa é criar hábitos baseados em identidade. Com essa abordagem, a gente começa a nos concentrar em quem desejamos nos tornar ou em quem precisamos nos tornar para conseguir o resultado. Trazendo para o emagrecimento, se eu quero emagrecer 30 quilos, eu preciso me concentrar em quem eu desejo me tornar para conseguir emagrecer 30 quilos. Aí o livro traz: a verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte da sua identidade. Tá vendo, gente, como a identidade está sempre presente? Qualquer um pode se convencer a ir à academia ou adotar uma alimentação saudável 1 ou 2 vezes, mas se não mudar a crença por trás do comportamento, é difícil manter as mudanças em longo prazo. As melhorias são apenas temporárias, até se tornarem parte de quem você é. O foco deve ser sempre se tornar um tipo de pessoa e não obter um resultado em particular. O autor James Clear, ele explica que todo hábito funciona em 4 etapas. E ele vai destrinchar bem direitinho aqui ainda na introdução, que é gatilho, desejo, resposta e recompensa. Eu vou tentar trazer aqui para vocês de uma maneira simples, eu espero que vocês entendam, tá? Isso explica muito sobre compulsão alimentar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nos últimos 6 meses. Vejam só, eu não vou me aprofundar aqui na história, né, no que aconteceu, mas em resumo, eu assumi uma demanda de trabalho que me deixava extremamente cansada e estressada. Aí você come doce, carboidratos, reboco da parede. Essa é a resposta. Você sente um alívio momentâneo, aquele conforto. Essa é a recompensa.
Então, isso acontecia comigo constantemente. Imagina a cena aqui comigo. Você chega cansada do trabalho, o gatilho. Seu cérebro busca conforto, desejo. Você come exageradamente doce, carboidratos, reboco da parede. Essa é o quê? A resposta. E aí você sente aquele alívio imediato, aquele conforto. É o quê? Recompensa. O problema, minha gente, é que o cérebro ele aprende esse caminho, o danado safado. E aí isso começa a se repetir, a ponto de nos fazer engordar horrores. O meu cérebro ele entendeu. Peraí, na verdade, o meu cérebro relembrou que a comida era um conforto, era uma solução para tudo que me estressava. E por que eu estou dizendo a você que ele relembrou? Porque eu aprendi isso na infância. Olha, quando minha mãe, com medo que eu morresse desnutrida, porque ela não conseguiu me amamentar, me enchia de comida toda vez que eu chorava. Então, às vezes, poderia estar estressada por conta da fralda. Comida nela, comida nela. Então, tudo na minha vida, desde a infância, foi resolvido com comida. E talvez a sua mãe também tenha feito isso com você. Pergunta a ela. Começa a procurar sobre quando você era bebezinho, o que é que acontecia. Apenas quando a gente deseja a mudança, temos razão para agir. O que queremos de verdade não é o hábito, mas a mudança de estado que o hábito proporciona. Eu quero emagrecer, então eu vou me exercitar e me alimentar melhor. Não era necessariamente isso que eu queria, não. Mas é isso que vai levar ao meu resultado que eu tanto desejo. A menos que eu busque atalhos. Resumindo, o estímulo desencadeia um desejo que motiva uma resposta, que fornece uma recompensa, que satisfaz o desejo e, em última instância, se associa ao estímulo. Todo comportamento é motivado pelo desejo de resolver um problema. E o propósito de todo hábito é resolver o problema que enfrenta. E para que essa nossa conversa não morra aqui, eu quero te propor uma tarefa de casa. Pegue aí um caderninho, um bloquinho de notas, pausa o vídeo, vá lá, pegou? Pronto. Você vai escrever o seguinte, pode até ser no bloquinho de notas do seu celular também, certo? Você vai escrever qual é o seu objetivo, onde é que você quer chegar. Mas, Carla, tu não dissesse que a gente não é para focar no objetivo, sim, meu bem, mas você tem que saber onde você quer chegar, porque se você colocar assim, não, eu quero emagrecer, aí tu emagrece 1 quilo ou 2 quilos, tu não já emagreceu não? Já emagreceu, mas aí você precisa emagrecer 10 quilos, você precisa emagrecer 20 quilos, você está 30 quilos acima do seu peso, você precisa ser direto. Você tem que ser específico. Se eu preciso emagrecer 30 quilos, se eu estou 20 quilos acima do meu peso, eu quero emagrecer X quilos. Então, esse é o meu objetivo. E a partir daí, a gente vai construir o caminho para chegar lá. Eu não posso apenas deixar uma coisa genérica assim, eu quero emagrecer. Tá bom, 100 gramas que você perder já emagreceu. Entendeu? Então, escreva aí. Qual é o seu objetivo? Que tipo de pessoa conseguiria obter esse resultado? Pergunta 1, qual o objetivo? Pergunta 2, que tipo de pessoa conseguiria obter o resultado desse desejo? E a outra pergunta 3, quais os hábitos você precisa implementar na sua vida para se tornar essa pessoa? Percebeu? Aproveita, já deixa aqui nos comentários qual hábito você vai incluir hoje ainda. E se tu ficou aí até agora, já curtisse o vídeo, já se inscrevesse? Não? Então curte, criatura. Se inscreve. Vai. Eu tô esperando. Pronto, já fez? Beleza. Agora eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.